We have reason to believe the Russian forces are planning to intend to attack Ukraine. Germany, Spain, Italy, all living under tighter restrictions this morning, warning of a tsunami of COVID cases. We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. It looks as though the gap's going to be something like 52 to 48, so a 4-point lead. The first step in the recreation of the European family must be a partnership. Let Europe arise. Eu costumo dizer que a minha geração era uma espécie de arbusto que ainda não tinha as raízes presas no chão e o vento do 25 de Abril levou-nos para todos os lados. Portugal entrou na CE no dia 1 de janeiro de 1986. Foi preciso preparar, negociar. A CE, na altura, exigia uma adesão aos direitos humanos. E logo no primeiro governo constitucional foram assinados esses documentos, quer dizer, o facto de Portugal passar a fazer parte de uma comunidade que respeita os direitos humanos. Parece-me uma conquista civilizacional fantástica. O Fundo Estrutural, sobretudo o Fundo Social Europeu, era para fazer a reconversão profissional dos trabalhadores das grandes indústrias que entraram em falência na Europa. No pós-Segunda Guerra, há o apoio do Plano Marshall à Europa. Dentro do Plano Marshall havia essa linha de financiamento, que era uma linha de financiamento dirigida à qualificação também dos trabalhadores. Do meu ponto de vista, é esse fundo que é o primórdio daquilo que nós encontramos depois como o fundo que aparece no Tratado de Roma, não é? Que é o Fundo Social Europeu em 1957. Mas a grande importância do Tratado de Roma, que é no final da década de 50, é que o objetivo é criar uma união aduaneira e depois uma união económica, mas também a prazo como objetivo uma união política. O salto que demos nestes 30 e 40 anos é uma revolução autêntica. Eu diria que hoje a juventude não tem a consciência clara do que foi o percurso feito. Os fundos vêm para nos ajudar a situar-nos em patamares semelhantes aos outros países europeus. Diminuir drasticamente a taxa de abandono escolar precoce. Este é o primeiro passo para termos as crianças, os jovens, no ensino, pelo menos até ao 12º ano, a escolaridade obrigatória. Em questões como direitos laborais, como o Código de Trabalho, como o direito dos trabalhadores. E é para isso que serve o Fundo Social Europeu, é para qualificar e integrar as pessoas. E termos aqui uma União Europeia, toda ela com menos disparidades regionais e mais coesa. O presente é indissociável do passado. Para chegarmos ao ponto de maturidade das instituições comunitárias, percorreu-se um caminho longo, repleto de obstáculos e tumultos. A tranquilidade no seio do território da União Europeia pressupôs coesão que nunca seria possível sem um acordo de solidariedade entre nações. Os primeiros quadros comunitários de apoio recebidos em Portugal abriram as bases para aquilo que viria a ser o início do caminho de aproximação do resto da Europa. Depois surgiu o quadro de referência estratégico nacional. Este quadro, em atividade de 2007 a 2013, focou-se na qualificação inicial e na educação de adultos. Foi a fase de consolidação do programa Novas Oportunidades. A aposta abriu novas portas para uma sociedade mais preparada, facilitando a mobilidade social dos trabalhadores. Entre 2014 e 2020, através do Portugal 2020, o foco foi o crescimento sustentável, com investimentos na redução do abandono escolar e na recuperação e reforço do emprego de qualidade.
O Fundo Social Europeu ajudou a modernizar as empresas, a melhorar as condições gerais de trabalho e criar uma rede de suporte para as pessoas mais fragilizadas. Um novo protagonismo foi atribuído ao ensino profissional e a caminhos de dupla certificação. O Portugal 2030 reforçou o combate às desigualdades, promovendo igualdade de género e o apoio a grupos desfavorecidos, com a transição verde e digital como pano de fundo, numa sociedade preparada para os desafios de um mundo em mudança. Nós sabemos, porque tem vários estudos que indicam isso, que a educação é o principal fator de mobilidade social. Quanto maior o nível de qualificação, quanto mais educada em geral é a população de um país, maior a riqueza nesse país, maior a competitividade do país e, portanto, a educação é provavelmente a variável mais importante na mobilidade social e de que os seus cidadãos têm melhores condições de vida. Eu acho que é evidente a diferença de Portugal de há 50 anos para cá, do ponto de vista até de esperança e de oportunidades que uma criança que nasce no Portugal de hoje tem de forma diferente de uma criança que nascia no Portugal de há 70 anos. Até da expectativa do que podia vir a ser a sua própria vida, que estava quase pré-determinada em função do sítio onde tinha nascido. Nós, quando se dá o 25 de Abril, éramos dos países com das maiores taxas de analfabetismo, de conclusão de ensino secundário muito baixas, de frequência do ensino superior muito baixas. Nós hoje, a nível da OCDE, somos dos países com uma taxa de analfabetismo mais baixa, com uma taxa de frequência do ensino superior das mais altas, com uma taxa de conclusão do ensino secundário das mais altas. O Fundo Social Europeu basicamente acredita que o investimento social nas pessoas é o que transforma a vida das pessoas. Se nós conseguirmos que as crianças tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento no mesmo espaço, isto quebra ciclos de pobreza, isto liberta, nomeadamente as mulheres, para uma melhor participação em condições de igualdade no mundo do trabalho, e é também uma forma de garantir que as crianças, ricas ou pobres, estejam no mesmo espaço. Traduzido isto, numa vantagem para o país. Só é possível ter liberdade se a pessoa tiver condições para ser livre. Uma sociedade com mais coesão social é uma sociedade normalmente com índices de confiança interpessoal, em que as pessoas confiam umas nas outras, mais elevados. Confiando mais uns nos outros, tudo funciona melhor numa sociedade. Sistemas políticos e económicos com níveis de confiança interpessoal mais elevados não apenas garantem melhor qualidade de vida às pessoas, porque eles sabem que se tiverem uma dificuldade os outros ajudam, mas igualmente garante também que o sistema económico funciona melhor. Conseguimos algumas garantias importantes, desde logo os 25% garantidos para a inclusão social e o facto do FEAD, o Fundo de Apoio aos Mais Desprotegidos, ter ficado de fora desses 25%. O Fundo Social Europeu serve para comatar, nos apoios, por exemplo, ao emprego, não é? Aquilo que nós chamamos as lacunas de mercado, daqueles trabalhadores que o mercado não absorve. E são essas áreas difíceis de ultrapassar no mercado de trabalho, em que o Fundo Social Europeu intervém, financiando os estágios dos jovens, que lhes permite ingressar no mercado de trabalho de uma maneira que, se calhar, de outra forma não ingressariam. Por exemplo, as questões da inclusão das pessoas com deficiência, provavelmente sem o Fundo Social Europeu, essas pessoas estavam ainda marginalizadas. A formação de dupla certificação. Se houver dentro de um país menos desigualdades, isso significa uma Europa mais igualitária. E é também por isso que o próprio desenho ou a própria aplicação dos fundos europeus distingue regiões. Diga-se em abono da verdade
que há um período antes da nossa entrada na União Europeia e um período depois. Eu acho que pode-se dizer que a Europa tem estado atenta. Por isso é que uma das comissões era desenvolvimento regional e coesão social. Os fundos comunitários são dados para que as regiões, chamadas regiões mais deprimidas, consigam aproximar-se das regiões mais desenvolvidas. E tem-se conseguido, diga-se de passagem. Portugal só tem acesso aos fundos porque tem a Beira, o Alentejo, os Açores, os Montes. São regiões que não atingiram a média europeia. O 25 de Abril aconteceu, em primeiro lugar, para que tivéssemos acesso à liberdade e à democracia, mas depois também foi um momento em que aspirámos e começámos a aspirar de uma maneira diferente ao desenvolvimento económico e social, e há diferenças enormes no acesso à saúde, no acesso à educação, a longevidade das pessoas, enfim, há diferenças enormes do ponto de vista do desenvolvimento económico e social no nosso país, e isso devemos também muito à integração, à ambição que a integração significou. A última década tem apresentado desafios extra para a União Europeia. O Reino Unido, a segunda maior economia da Europa, saiu da comunidade. O surto da Covid-19 teve um grande impacto no velho continente, forçando o controlo de fronteiras e a uma menor mobilidade nos países. Diversos setores da economia europeia estagnaram. Os impactos no emprego e na vida das pessoas foram incontornáveis. No contexto da pandemia, o Portugal 2020 foi reprogramado para permitir financiamento europeu a 100%. Através do Fundo Social Europeu, foram apoiadas medidas de proteção do rendimento, manutenção do emprego, formação e inclusão social. Surgiram planos também para a Europa do futuro. A Next Generation EU foi o maior pacote de incentivos de sempre da comunidade. O plano tem como propósito gerar um novo modelo de crescimento para a União Europeia, reforçando a produção de energia limpa, inovadora e a preparação de uma sociedade mais inclusiva e digital. A saúde passou a ser uma prerrogativa europeia. Mas, se a Covid-19 teve o condão de forçar a Europa a apanhar o comboio do futuro mais rapidamente, a guerra na Ucrânia viria a apresentar desafios geopolíticos e financeiros adicionais. Em tempos de incerteza, atritos antigos ganharam força. A imigração crescente na Europa tem sido um tema fraturante, aumentando a sensação de polarização na sociedade e dando mais força a partidos políticos extremistas. Muitos temem que a União Europeia possa estar em jogo. O desafio das gerações futuras é assegurar que isso não aconteça. Eu acho que há um grande desafio que o Pessoas 2030 também abraçou logo, desde logo na sua programação e desde logo no nome que tem, que é um desafio transversal, que é o desafio da demografia. Portugal deixou de ser um país que passou a ser um país que recebe imigrantes. Se nós falássemos nas negociações do Fundo Social Europeu, não há muito tempo, há 10 anos, de apoios à demografia, não só ninguém nos ouvia, como diziam, o Fundo Social Europeu não serve para isso, não é? E nós, o desafio da demografia no Fundo Social Europeu é um desafio muito importante. Repor os níveis de natalidade que cresceram muito. Esse é um grande desafio que eu acho que é o grande desafio também do Fundo Social Europeu. É qualquer coisa que o Fundo Social Europeu vai ter que se adaptar claramente. A grande dificuldade disto tudo é como é que vai ser o futuro. Aqui há meia dúzia de anos, 10 anos, uma dúzia de anos, pensava-se na internet, nos motores de busca, onde é que estava o conhecimento, onde é que estava a informação. Isto evolui de tal forma que nós temos que pensar o futuro numa perspectiva de uma formação integral do jovem. Os jovens têm que estar, as pessoas têm que estar preparadas para a mudança.
Hoje o mundo apresenta-nos desafios bem diferentes do que tínhamos há 35 anos atrás. Se há 35 anos atrás queríamos ensinar os alunos fundamentalmente para serviços, para a área dos serviços, para um determinado modelo industrial, hoje claramente estamos a preparar alunos, não é como dizemos com muita frequência e ouvimos todos os dias, estamos a preparar alunos para profissões que desconhecemos. E uma das questões que hoje tem colocado tanto é esta da inteligência artificial e tudo aquilo que ela, de alguma forma, vai fazer emergir. É certo que podemos, se calhar, às vezes ter descansado um pouco mais na existência de outros financiamentos e talvez termos apostado menos no desenvolvimento da nossa produtividade, da nossa capacidade de fazer coisas, da nossa inovação. Mas eu gostaria mais de convidar os meus compatriotas a olharmos para a medida em que podemos utilizar esses financiamentos também para desenvolver a produtividade e a inovação no nosso país, porque eles existem também para isso, em vez de nos queixarmos, às vezes, um pouco demasiado daquilo que não temos. Às vezes gosto de dizer que sou uma centrista radical, que acredito na moderação como uma forma de resolver as coisas. Mas não quero minimizar os riscos, porque os riscos estão aí, existem, estamos a vê-los. Sou uma europeísta convicta desde há muito tempo, desejo o reforço da União Europeia. Acho que no mundo em que estamos a viver é preciso que os países encontrem maneiras de se organizar entre eles, porque cada vez mais é óbvio que só conta quem está organizado em espaços relativamente grandes. Eu preciso ter esperança que a Europa possa continuar a ser um ator relevante no espaço internacional. E, portanto, preciso que a União Europeia encontre caminhos de menos burocracia, de menos tempo para tomar decisões, de maior ênfase em maiorias e, se calhar, em vez de unanimidades, de maneira a que possamos todos progredir em conjunto e ter uma voz que se faça ouvir no mundo. A União Europeia, se não fosse outra coisa, introduziu-nos alguma disciplina. Fui deputado europeu e, portanto, pertencia a duas comissões, uma do desenvolvimento regional e a outra era do comércio internacional. Nós éramos beneficiários líquidos, porquê? Porque havia países contribuintes. Ora, os países que contribuíam tinham que saber para que é que nos davam o dinheiro. Se me perguntarem, mas queria viver num outro território que não este da União Europeia, eu não, nem de perto nem de longe. Aqui é que eu acho que estão os valores concentrados. Agora, que isto precisa de ser aperfeiçoado. Naturalmente, e as pessoas perguntam, mas os países dão-nos dinheiro porquê? Eles dão-nos apenas dinheiro também com uma intenção, não tem nenhuma obrigação. Dão-nos para nós nos dinamizarmos, mas depois também para irmos buscando, digamos, aquilo que nos faz falta. E esse era o estádio que eu gostava que Portugal chegasse. Passasse a ser um país contribuinte, era sinónimo que atingiu um tal desenvolvimento e já não precisa de auxílio da União Europeia. Mais de 50 anos passaram desde a Revolução do 25 de Abril. Desde então, Portugal tornou-se num país democrático. Integrou a União Europeia e, com o apoio do Fundo Social Europeu, reduziu o fosso económico para as restantes nações da União Europeia. A qualidade de vida do nosso país tornou-se incomparavelmente melhor à do tempo do Estado Novo. Portugal é uma nação mais inclusiva, mais ativa, mais produtiva, mais saudável, mais solidária e mais livre. Mas a trajetória da nossa democracia ainda é recente e há ainda muito nesta jornada para percorrer. Pode afirmar-se que se concretizou realmente Abril? Uns alegarão que sim,
Mas muitos dirão que a meta não foi plenamente atingida. Liberdade e igualdade são hoje conceitos mais tangíveis. Os cidadãos sabem que, independentemente da sua origem, género, religião, cor de pele ou condição económica, têm mais hipóteses de atingir plenamente o seu potencial. Mas há muita margem de progressão. Aproveitar as oportunidades do Fundo Social Europeu é uma missão que diz respeito a cada um de nós, mesmo com as adversidades que possam surgir. Abriu também as portas do nosso país. A adesão de Portugal à CEX foi um dos combustíveis diretos para o maior desenvolvimento do país, também ao nível da formação, das qualificações, etc. Que, aliás, esse é o grande desiderato do Fundo Social Europeu. Aquilo que diferencia a Europa de outros continentes é a coesão social, pôr as pessoas em primeiro lugar. Eu acho que o virtuosismo está em combinar a proteção social, o olhar para as pessoas com a competitividade, a produtividade, empresas mais fortes. Nas negociações para o próximo quadro financeiro plurianual, o investimento nas pessoas deve continuar a ser prioritário. Isso passa por continuar a investir na qualificação e na formação, mas também, ao mesmo tempo, assegurar a competitividade da Europa. Estamos perante desafios ao nível do mercado de trabalho, à escala planetária, em que são possibilitados pela inteligência artificial, pela economia chamada 4.0, que é quase uma quarta revolução industrial. Haverá empregos que vão desaparecer, haverá todo um outro conjunto de empregos que vão aparecer, que são novos, e, portanto, vai haver desde logo uma necessidade de formação que vai ser muito exigente e de uma forma diferente do que aconteceu no passado. Eu julgo que há condições para que Portugal certamente, mas a Europa também, possa enfrentar os desafios da era digital. Concretizar Abril não deve ser um desígnio só do governo, mas de cada um de nós, sob o risco de perdermos novamente o controlo sobre as nossas vidas. Caminhemos então em direção ao futuro. Ele depende de nós.